O tema da aula de hoje é sobre escravidão, pessoal, e aqui mora aí uma certa polêmica, vamos dizer assim, até porque, pessoal, quando a gente fala em escravidão, necessariamente ou quase que sempre a gente associa essa escravidão com a questão ali dos portugueses. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, o primeiro mito a ser desvendado é justamente esse, certo? A escravidão, ela é muito mais antiga do que o próprio Portugal, tá? Então, não foram os portugueses que que criaram a escravidão. Eles podem ter aperfeiçoado, eles podem ter levado isso a outro nível, aí beleza, tá certo? Mas não foram eles que desenvolveram, que criaram a escravidão, tá certo? Já os povos da antiguidade, é possível encontrar esse tipo de trabalho, tá? Mas vamos pegar ali a escravidão dentro do território africano, tá certo? Existem modelos diferentes, tá certo? Não tem como você vir também, aí é o outro mito do qual nós podemos desvendar, tá certo? É que aquela questão, né? Mas os africanos escravizavam os africanos. Não, meu nobre, tá certo? Eles não tinham essa consciência que todo mundo era africano. Eles eram divididos em diversas tribos, em diversas sociedades, em diversos povos, e cada povo ali tinha a sua própria nacionalidade, vamos dizer assim, tinha a sua própria identidade, tá? Então, isso afasta esse estereótipo, tá certo? De que os escravos, do que os africanos acabavam escravizando os próprios africanos, tá certo? Para justificar, vamos dizer assim, tá? Então, esse modelo, pessoal, que nós vamos encontrar, um modelo tribal, vamos dizer assim, né? Que acontecia entre as tribos africanas, elas descendem aí das questões de brigas, tá certo? Então, os prisioneiros de guerra acabavam, então, se tornando moedas de troca com outros povos, tá? Principalmente aí com os povos berberes. Então você vai encontrar um longo período dentro da África de uma escravidão entre esses reinos africanos, entre essas tribos africanas, com os árabes, tá? Então você vai encontrar esse modelo. Agora, o modelo mercantilista, o modelo já capitalista, tá certo? Aí é uma outra situação, aí é uma outra questão, tá certo? Até porque no modelo nesse modelo mercantilista, nesse modelo capitalista, o escravo era uma fonte de lucro. Tá? Então, os portugueses iam lá, trocavam mercadorias com os africanos, tá certo? Trocavam, então, armas, munições, fumo, o tabaco, né, no caso, bebidas alcoólicas, etc, 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 por prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra, aí sim, eram revendidos a um preço altíssimo, justamente com a finalidade de gerar dinheiro, de gerar capital, de gerar riqueza para a metrópole. Tranquilo? Maravilha? Então, são modelos diferentes de coisa, tá? Então, você tem um modelo tribal e você tem um modelo mercantilista, um modelo capitalista, vamos dizer assim, tá? Esses prisioneiros de guerra, esses escravos, então, pessoal, eles eram transportados da África para por exemplo, né, vamos pegar aqui a história do Brasil, para o Brasil, tá certo? E eles são oriundos de diversos reinos, tá certo? Você vai encontrar, então, vários povos ali envolvidos, como, por exemplo, os bantus, os sudaneses, os iorubás, tranquilo? Então, são várias etnias, várias culturas diferentes, e todas elas aí acabam sofrendo com o tráfico negreiro. Lembrando também, pessoal, que quando a gente coloca aqui banto, sudanês e iorubá, também já é algo mais genérico, tá? Então é colocar diversas pessoas ali, diversas culturas dentro de um balaio de gato e falar que todo mundo é igual. Não é bem assim, mas vamos tocar o barco daqui, tá? Falando em barco, aliás, esses escravos, né, essas pessoas, elas eram transportadas através dos navios negreiros, muito mais conhecidos como os navios tumbeiros, uma vez que boa parte da mercadoria, entre aspas, óbvio, tá certo? Era perdida devido às péssimas condições dessa viagem. Nós estamos falando aí de 30 a 45 dias em alto mar, com pouquíssima comida, com pouquíssima infraestrutura, com pouquíssima humanidade.
tá? E nós temos que lembrar também, pessoal, um número alarmante, aproximadamente 3 milhões aí, tá, de pessoas escravizadas vieram para o Brasil durante esses quase 300 anos de escravidão no Brasil. Então, não é uma ou duas pessoas, né? Não são uma ou duas pessoas, mas sim 3 milhões de pessoas, tá? Que acabaram sendo transportadas, que acabaram se tornando, então, uma mercadoria, tá? Dentro dessas condições, tá? Aliás, falando em mercadoria, sempre entre aspas, tá certo, pessoal? Até porque nós estamos tratando aqui de pessoas, mas o termo utilizado lá na época, né? Ou essas pessoas, elas eram vistas como um produto, como uma mercadoria. Eles eram leiloados. Ao chegar ao Brasil, por exemplo, pessoal, eles eram leiloados ali, tá certo? Em praça pública, tá? Então eles eram realmente ali colocados como mercadorias, tá certo? Então você vai ter aí regiões muito, muito famosas, né? Como a Rua do Valongo. Você encontrará também anúncios de jornais, tá? Para a venda desses escravos, tá certo? Quase que um OLX, vamos dizer assim, de escravos, vamos colocar assim. E óbvio, pessoal, que essa atividade se torna uma atividade altamente lucrativa. Perigosa, mas lucrativa, tá? Desumana, mas lucrativa, tá? Sempre frisando essa parte, tá? Mas por que, ou qual era o motivo, qual era a grande intenção desse escravo? Que ele fosse mão de obra, tá certo? Ele era destinado aí para o trabalho. Qual trabalho? Todo e qualquer tipo de trabalho, certo? Todo e qualquer. Dentro das casas grandes, dentro das lavouras, dentro das minas de ouro, dentro ali das roças de café, nas construções, tudo, tá certo? Tudo envolvia aí o trabalho escravo, tá? Tranquilo? E coisas assim inimagináveis, tá certo? Aqui, pessoal, há uma célebre frase, tá certo? Do Padre Antonio, que ele coloca o seguinte, que os escravos, eles são as mãos e os pés do senhor feudal. Entretanto, todavia, quiçá, se você substituir senhor feudal por dono de mina, casa certinho. Se você substituir o dono de mina pelo barão de café, também dá certinho. Então, perceba que conforme o Brasil, né, dentro da linha histórica brasileira, você encontrará essa escravidão nesses vários períodos, tá? E sempre aí com a utilização dessa mão de obra escrava, sempre com essa utilização desse trabalho escravizado, desumano e etc, etc. Professor, o que os escravos acabavam recebendo, né, enquanto escravos? Aqui, pessoal, eles recebiam os famosos 3 P's, tá certo? Eles recebiam, então, o pano, o pão e o pau. O pano, a roupa, o pão, a comida, e eles recebiam muitos castigos, tá certo? Por N motivos diferentes, eles eram castigados. Falando aí nesses castigos, relembrando alguns deles, tá certo? Era para impor limite, era então para corrigir a sua conduta, tá? E, obviamente, você encontrará vários desses castigos. O principal, o mais lembrado, tá certo? Era o açoite. Era a questão ali dos chicotes, tá certo? Realizados muitas vezes em praça pública, tá certo? No famoso tronco, né? Lá no Pelourinho. Entretanto, você tem uma série de outras questões, como, por exemplo, a lavagem das chagas, ou aí a palmatória, a castração, a máscara de Flandres, e entre outros aí, tá? A marcação de ferro, entre outros castigos, beirando aí a questão surreal, né? A desumanidade pura e crua, né? Dessa questão, tá? Esses escravos, pessoal, eles ficavam localizados ali dentro dos engenhos ou dentro das grandes fazendas, nas senzalas, tá? Então eram locais específicos aí da moradia desses escravos, certo? Muitas vezes construções bem simples, muitos dormiam aí amarrados para evitar essa fuga, tá? E, obviamente, tá certo? Acabavam aí sofrendo muito. Tá? Aliás, quando você fala em escravidão, pelo menos eu lembro de sofrimento, né, uma questão
quase que indissociável, tá? Existiam diversos tipos de escravo também, tá certo? Como nós estávamos falando lá da questão do trabalho, tá certo? Como eles faziam todo e qualquer tipo de trabalho, você vai encontrar escravos especializados, né, em diversas funções. Aliás, pessoal, isso também era uma questão aí que determinava a origem desse escravo, certo? Alguns escravos de origem mineradora trabalhavam em questões, né, de mineração, alguns escravos que já possuíam um conhecimento de agricultura trabalhavam na agricultura, outros escravos trabalhavam em funções um pouco mais humanizadas, vamos dizer assim, né, dentro das casas e etc. Aqui, pessoal, você vai encontrar também, por exemplo, as amas de leite, tá? Então, mulheres aí que amamentavam os filhos do senhor por N motivos diferentes, tá certo? Ou as negras de tabuleiro, por exemplo, né, que acabavam comercializando quitutes, tá? Entre outras funções aí que esses escravos poderiam realizar, tá certo? Tudo isso muito bem documentado, tá certo? Se não fosse o Rui Barbosa, obviamente, né, ter queimado tudo, né? Mas ainda você consegue observar algumas fontes, tá certo? E principalmente, pessoal, as obras artísticas, tá? Do Debré, do Rugendas, né? Que relatam ali pra gente, né? Que demonstram ali a sociedade, tá certo? Que mostram ali uma parte de tudo aquilo que acontecia. Tá? Obras tanto quanto contemporâneas, vamos dizer assim, né? Ou pós-escravidão, como a de Gilberto Freire, né? Casagrande Senzala, também trarão para nós essa realidade, tranquilo? Porém, pessoal, aqui, obviamente, também é importante ressaltar e colocar que essa escravidão, tá? Ela apresenta um forte grau de resistência, um forte grau de oposição a esse estilo de vida, a essa situação, tá? Dentre, obviamente, dos movimentos de resistência, nós encontraremos aí as fugas, tá? Que eram por muitas vezes evitadas, né, pelos capitães do mato, por pessoas aí, os feitores, etc, etc, mas muitos acabavam fugindo, tá certo? Muitos acabavam se rebelando contra os seus senhores, tá? Com extrema violência, tá? Então, chegado a um ponto que era impossível você controlar mais aquela grande massa, tá? E quando você fala também em resistência, tá certo? Quando você fala em fuga, geralmente ela é associada aos quilombos, tá? Locais, então, né, quase como comunidades alternativas, vamos dizer assim, tá? De morada desses escravos fugitivos. Quando a gente fala em quilombo, geralmente a gente lembra do Quilombo dos Palmares. E aí também mora um outro mito. Tá? Quando a gente fala em Quilombo dos Palmares, muita gente acaba associando a um único quilombo. E não. Aqui, pessoal, quando a gente fala em Palmares, nós estamos falando em vários quilombos, tá certo? É um complexo, então, de quilombos, tá? Do qual aí recebe, né, a denominação de Quilombo dos Palmares, um desses aí que fazia parte, tá certo? Desses vários. Porém, pessoal, você vai encontrar diversos outros quilombos, não pense você que é só o Quilombo dos Palmares. Existem outros quilombos, tá certo? Espalhados aí ao longo do território brasileiro. Até porque existia escravidão ao longo do território brasileiro. Onde você encontrará escravo, você encontrará a resistência também, tá certo? Essa resistência, pessoal, ela também é apresentada para nós de uma maneira mais cultural, tá? Ali com a questão do vocabulário, com a questão, então, da cultura ali da capoeira, ou da questão da gastronomia e até mesmo da religião. Quando a gente fala, então, em vocabulário, palavras como calunga, axé, tá? Caçula, camundongo, essas palavras têm aí as suas origens africanas. Ou quando a gente fala em capoeira, né? A gente está falando ali na questão da resistência física, tá? E aí a gente fica ali na dúvida, né? Em se é uma dança ou se é uma luta, ou se é uma luta que envolve uma dança, tá certo? Então é um tanto quanto complicado entrar nesse quesito extremamente espinhoso.
Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, a musicalidade, tá certo? Também é uma forma de resistência, e você encontra, então, tanto nos cantos da capoeira, quanto em cantos religiosos, tá certo? Ali da questão do candomblé, ou até mesmo da Umbanda, a história desses escravos, tá certo? Você consegue, então, resgatar muitas dessas histórias, tá? Que foram passadas aí de geração em geração através da oralidade, que, aliás, é uma característica desses reinos africanos, origem, então, de muitos desses escravos. Tranquilo? Maravilha? E, obviamente, pessoal, essa escravidão, ela mostra a sua resistência fortemente, tá certo? A partir aí do século XIX, né? Inicia e ganha força o movimento abolicionista, tá? Com as leis ali abolicionistas, né? Nós estamos falando, então, da lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro. Nós estamos falando da lei do ventre livre, em 1871, do qual determinava que toda criança, a partir da data de 28 de setembro de 1871, era considerada livre. Nós estamos falando da lei do sexagenário, do qual libertava os idosos. E, por fim, a Lei Áurea, realizada ali no dia 13 de maio de 1888. Porém, existe um grave problema, pessoal. A Lei Áurea foi assinada, ótimo, beleza, libertou os escravos, né? Colocou ali a escravidão, findou a escravidão, mas e o que esses escravos ou ex-escravos vão fazer? O que os descendentes irão fazer? Certo? Como que eles foram inseridos nessa sociedade? Aliás, não foram. Tá? Então, você vai perceber aí, pessoal, que após ali a abolição, é cada um por si, Deus por todos. Como se a sociedade daquela época iria abraçar esses ex-escravos, tá certo? Como se eles tivessem condições para seguir a sua vida a partir dali. Tá? Então não foi aí determinado moradia, não foi determinada uma questão educacional, não foi traçado absolutamente nada para essas pessoas. E com uma sociedade altamente preconceituosa, ela vai, obviamente, marginalizando, tá certo? Esses ex-escravos, esses descendentes de escravos, tá certo? E vai criando, tá certo? Essa questão aí do preconceito racial na sociedade brasileira. E ela vai se arrastando, tá certo? E aí, no Brasil, até o mito da democracia racial, né? Do qual é vendido, né? Que no Brasil não há preconceito, que no Brasil não há racismo e etc, etc, etc. Alguns acreditam, né? Mas, tudo bem, né? Vamos fingir disso aí, tá bom? Então, pessoal, um pouquinho aí sobre escravidão, um pouquinho sobre esse conteúdo vasto e gigantesco, mas serve aí para você relembrar alguns pontos deste conteúdo, tá certo? Que estará aí presente, muito provavelmente estará presente na ONC de 2020, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, manda nos comentários, tá certo? Que eu tento responder o mais rápido e breve possível, tá bom? Falou, pessoal. Até mais. Forte abraço.